Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor possa encher nossos corações, porque é essa graça e essa paz que dá sentido à nossa vida. Amém, queridos? Vamos abrir a palavra do Senhor em continuação à nossa série expositiva da carta aos Colossenses, porque Jesus é suficiente, agora no capítulo 2, versos de número 13, 14 e 15. Colossenses, capítulo 2, versos 13, 14 e 15. A palavra de Deus nos diz, irmãos: e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Pai de amor, Pai querido, a tua igreja se reúne na tua presença aqui e em tantos outros lugares. E o sentimento que nós temos, todos nós, como filhos do Senhor, diante da sua palavra, é de fome, é de desejo, é de anseio, para que o Senhor alimente a nossa alma com a tua palavra, porque é a única coisa que nos satisfaz interiormente, que satisfaz a nossa alma, é a presença, é a palavra do Senhor. Fala conosco e cumpra, Senhor, os teus propósitos para com esta palavra na noite de hoje em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu quero iniciar a mensagem dessa noite refletindo com os irmãos sobre a maneira como nós temos lidado com as lutas e com as dificuldades que a vida traz para nós. A vida é assim, vivemos num mundo caído, vivemos num mundo problemático e nós todos temos que nos deparar com essas situações e nos perguntar e refletir como nós temos lidado com as dificuldades dessa vida. Por exemplo, já houve algum momento na sua vida em que você duvidou de Deus por causa das circunstâncias? Houve um momento em que você já questionou a sabedoria de Deus diante das coisas que já aconteceram ou estão acontecendo na sua vida, na nossa vida? Você já questionou o amor de Deus por você também, pela mesma razão? E você já se sentiu inseguro quanto ao poder de Deus para mudar pessoas e mudar circunstâncias? Eu me lembro de uma vez que eu estava lecionando na nossa escola bíblica dominical, isso já faz muitos anos, e a aula ia caminhando e de repente uma irmã, uma pessoa, ela não era membro da igreja, mas ela interrompeu a aula e ela fez um grande desabafo conosco. Eu fiquei perplexo porque ela se expôs demais. Ela falou do abandono do esposo e falou de outras coisas difíceis que ela tinha atravessado, e depois dela rapidamente fazer uma catarse ali, colocar para fora a dor do seu coração, ela me soltou a seguinte pergunta: pastor, onde estava Deus quando tudo isso aconteceu comigo? Uma perguntinha fácil, né? Para uma coisa tão pessoal, tão difícil que ela estava vivendo. E o que eu vou compartilhar com os irmãos hoje, com base nesse texto de Colossenses 2, 13, 14 e 15, é a resposta que eu dei para ela de uma forma muito simples, mas aqui no texto nós vamos poder expandir essa resposta bíblica, que deve ser a resposta que nos sustente a cada um de nós. Fico pensando nos irmãos que estão passando por perseguição nos países onde a igreja cristã é oprimida, como ouvimos hoje pela manhã com o pastor Walter, e como é que eles encontram resiliência e força para não se sentirem desamparados por Deus, para não retrocederem na sua fé. A resposta que eu dei para ela é essa resposta que está aqui nesse texto de uma forma muito mais ampliada. Eu procurei com todo amor me dirigir a ela, mas vamos então à resposta bíblica, ou à orientação bíblica
do que deve e o que pode nos sustentar. E hoje, nesta mensagem, eu vou fazer uma introdução um pouco mais longa, para que nós possamos situar esse texto, esses 3 versículos, e até a carta de Colossenses, com a mensagem que ela traz, num contexto maior daquilo que Deus está fazendo, mesmo antes de um mundo ser mundo. Existem muitas narrativas. Hoje em dia, narrativa é um termo que vocês já perceberam, né? Se você tem um mínimo de conexão com o que anda acontecendo, que é um termo complicado. Narrativa hoje em dia é uma versão de uma determinada realidade. Está aqui a realidade, cada um traz a sua versão. Existem várias narrativas sobre a origem do mundo, sobre o porquê de nós estarmos aqui, sobre quem somos, qual é a razão de ser dos nossos problemas e sofrimentos, qual é a solução, qual é a solução para os nossos problemas. Existem várias narrativas. Nós não vamos fazer menção de nenhuma dessas narrativas. Porque as narrativas, elas são traçadas, criadas pelo homem. Nós vamos falar da verdade, da realidade que foi revelada por Deus sobre a origem de tudo e sobre a nossa relação com Deus, de onde foi que tudo isso começou. E o que nós vamos trazer vem da palavra de Deus, e eu quero dividir em 3 capítulos. Capítulo número 1 eu vou chamar de Trindade. O que há nesse capítulo número 1 da história do mundo? Tudo começa quando não tinha começo nem fim, na eternidade. Era uma vez, antes que o tempo e o mundo existissem, na eternidade, que costuma ser chamado pelos teólogos de eternidade passada, em contraste com a eternidade futura, para onde nós estamos indo assim que Cristo voltar. Na eternidade passada, houve uma conversa, houve um acerto, um acordo entre 3 pessoas divinas que formam um único Deus, um Deus trinitariano, Deus que a Bíblia nos revela. E depois de a Trindade ter decretado a criação do mundo, houve um pacto, uma aliança firmada dentro da Trindade, que dizia respeito a mim e a você, na eternidade, a respeito da nossa redenção. Deus trata desse assunto, que poderia a conversa ter acontecido nos seguintes termos, abre aspas: bem, eu vou escolher Adão para a vida, diz o Pai, mas ele cairá, e assim ele não chegará a ser aquilo que o meu amor planejou que ele fosse. E então o Filho diz: mas eu o redimirei daquele estado, seu estado perdido. Mas por ele já estar caído e ainda caído, ele recusará essa graça, e as propostas dessa graça ele menosprezará. E foi a vez do Espírito Santo então que diz: então, portanto, eu o santificarei e vencerei a sua injustiça e farei com que ele aceite voluntariamente essa graça. Foi mais ou menos assim na eternidade. As palavras não foram exatamente essas, mas foi o que aconteceu com base em evidências e passagens bíblicas, como por exemplo em Tito 1, capítulo 1, verso 2 e 3, que diz da esperança da vida eterna que nós temos, esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos, e em tempos devidos manifestou a sua palavra, no verso de número 3, voltando ao 2, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu quando? Antes dos tempos eternos. Na eternidade, isso já foi definido, já foi prometido por Deus, vida eterna, para aquele ser que Deus ainda iria criar. Uma outra passagem, Apocalipse 13:8, também traz essa ideia, quando fala do livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então nem havia acontecido a queda ainda, e também o Cordeiro de Deus já havia sido morto. São maneiras de se referir ao fato de que Deus, que a história da humanidade, na verdade, começa antes da humanidade ser criada, antes do mundo ser criada, na mente e no coração amoroso de Deus, que nos criou para sermos o seu povo, para nós podermos desfrutar do amor de Deus, para nós podermos desfrutar das bênçãos de Deus, para a glória de Deus.
Lá na eternidade, tudo isso já havia sido traçado. Esse é o primeiro capítulo, que a gente pode chamar o capítulo da aliança da Trindade, aliança da nossa redenção feita dentro da Trindade, com a Trindade em nosso favor. O capítulo número 2, o primeiro é a Trindade, o segundo é Adão. Para honrar esse pacto divino que Deus havia feito na eternidade, o bom Deus fez então, depois de criar Adão, fez um pacto com Adão agora, não mais entre si, mas agora de Deus com Adão. E nós chamamos esse pacto de o pacto da criação, alguns chamam também, sem nenhum problema, são nomes alternativos, o pacto das obras. E ali o Senhor prometeu para Adão, sabe o quê? O que eu e você buscamos a vida inteira. Uma vida boa, uma vida plena, uma vida de paz, de harmonia. Deus prometeu tudo isso para Adão, e falou: olha, podem desfrutar de tudo aqui, do bom e do melhor. Um mundo perfeito, prazeroso foi colocado à disposição daquele primeiro casal nesse pacto de Deus, e Deus, como seu criador, como seu pai, como seu benfeitor, fez uma exigência, e a exigência foi obediência. E não uma obediência mais ou menos, obediência completa, perfeita. E Deus graciosamente, além de ter criado o primeiro casal sem nenhum merecimento, eles não mereciam, foi graça, para poder desfrutar de todo esse relacionamento privilegiado com Deus, graça e muita graça. E Deus graciosamente também deu ao primeiro casal a capacidade de obedecer. Esse Deus bondoso fez tudo isso, e Adão, sem ser forçado a isso, ele se rebelou contra o amor de Deus. Mesmo que a sua desobediência tenha feito parte daquele decreto de Deus lá na eternidade, ele não foi forçado a desobedecer. Eu sei que esse é um tema complexo, isso é paradoxal, mas o crente que ama Jesus e ama a sua palavra, humildemente pela fé, recebe estas duas verdades que muitas vezes parecem contraditórias, e fica em paz no seu coração, sabendo que esse Deus é tão sábio que nós não conseguimos acompanhar seus pensamentos, que são mais altos que os nossos pensamentos. Adão foi infiel e desleal com Deus neste primeiro pacto que Deus fez com ele. O segundo que Deus fez, primeiro na eternidade com a Trindade, o segundo com Adão no tempo, no jardim. E o texto de Oséias 6 diz isso, que falando do pecado de Israel, diz que eles, Israel, transgrediram a aliança como Adão. Eles se portaram aleivosamente, significa infielmente, deslealmente contra mim. Então aqui há uma referência à aliança de Deus com Adão, está em Oséias 6:7. Deus poderia ter desistido da sua criação e dos seus objetivos, mas como ele já tinha planejado e decretado tudo na eternidade, ele então agora faz um segundo pacto com Adão. E esse pacto, se o primeiro com Adão era chamado da criação, agora é o pacto da graça. Por isso que alguns não gostam do termo pacto de obras para o primeiro pacto, porque parece que não tinha graça. E como eu disse, havia graça, muito favor de Deus, muita bondade de Deus para com Adão e Eva. E esse pacto agora é chamado de graça, então nós poderíamos concluir que é de dupla graça, graça superabundante, porque agora aquele casal não merecia mesmo qualquer favor da parte de Deus, eles se rebelaram. Eles cuspiram no prato que comeram, eles viraram as costas para o amor e para a bondade do seu benfeitor, do seu Criador. Mas mesmo assim Deus faz um segundo pacto com o casal. Quando Deus estava prestes a expulsá-los do jardim, Deus disse as seguintes palavras em Gênesis 3,15: porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Eu estou gostando de ver a rapidez do pessoal da mesa aí. Legal, eu não passei nenhum desses textos para eles, eles estão mandando ver. Obrigado, gente. Esse texto que nós temos aqui de Gênesis 3,15, meus queridos, é considerado a primeira promessa do Evangelho, também chamado de proto-evangelho, o evangelho apresentado e revelado de uma forma embrionária, obscura ainda, mas suficiente para salvar os antigos desde a expulsão do jardim. As pessoas que estarão no céu
foram salvas, estão sendo salvas e serão salvas todas pelo mesmo princípio que está nesse versículo de Gênesis 3,15, pode deixar ele mais um pouquinho, que é o princípio da promessa de um Redentor. Aqui está prometido um descendente da mulher, que triunfaria sobre o mal, que venceria o mal com sofrimento, um sofrimento doloroso, e que por implicação promoveria a restauração da criação que havia sido então amaldiçoada por Deus por causa do pecado de Adão e Eva. Haveria a restauração da criação e haveria a restauração do relacionamento com Deus. Está tudo ali, gente. Porém, inimizade entre ti e tal, este te ferirá a cabeça, a serpente, haverá sofrimento para o descendente, e tu lhe ferirás o calcanhar. Eu troquei, né? Este te ferirá a cabeça, o descendente da mulher ferirá Satanás, e Satanás lhe ferirás o calcanhar. E assim, meus queridos, nós chegamos ao final do capítulo 2, Adão. E ao final desse capítulo, essa promessa que foi feita ali, a partir deste momento, atravessou os séculos, cerca de 2000 anos, até chegar no apóstolo Paulo e em Colossenses, ou aos Colossenses, na cidade de Colossos. Capítulo 3, nós vamos chamar de Colossenses. Eternidade, ou trindade na eternidade, Adão no jardim e agora Colossenses na região da Ásia. A antiga e obscura promessa da graça, suficiente para salvar a todos. Agora esse pacto da graça, que foi sendo progressivamente revelado pelo nosso Deus, esse Deus que é amor e que é fiel. Você conseguiu perceber nessa introdução o amor de Deus presente em cada fase dessa? Lá na eternidade, lá no jardim, o amor de Deus e a fidelidade de Deus para honrar aquilo que Ele prometeu a si mesmo, por amor do seu nome, e aquilo que Ele prometeu também a Adão, com o pacto da graça. Nós não podemos nos esquecer nunca disso, meus irmãos. Eu espero que essa visão geral esteja reforçando no seu coração essa confiança, essa convicção do amor de Deus, da sabedoria de Deus, da fidelidade de Deus para com Ele e também para conosco na sua promessa. E Deus foi então, ao longo da história, montando diante dos nossos olhos e dos nossos ouvidos esse quebra-cabeça por meio da sua palavra e dos acontecimentos históricos, de modo que o plano da redenção foi completamente cumprido, e foi cumprido por meio de Jesus. Agora então nós chegamos em Colossenses na versão 2.0 do pacto da graça. Daquele pacto 1.0 feito com Adão, agora ele é a versão 2.0, completamente estabelecido e definido diante de nós. É disso, meus irmãos, do cumprimento daquele pacto de Gênesis 3,15, que trata o texto dessa noite, em Colossenses 2, versículos 13, 14 e 15. O cumprimento da antiga promessa, feita a Adão e Eva. O cumprimento do pacto da graça que Deus estabeleceu com o primeiro casal. E este texto de Colossenses trata também de como esse pacto cumprido em Cristo nos atinge para o nosso bem, para a nossa alegria e para a glória de Deus. Em suma, esta passagem pode ser resumida com a seguinte expressão: Deus é fiel, até a sua promessa mais antiga e mais importante se cumpriu. Deus é fiel. Amém, igreja? Eu espero que essa mensagem aqueça o seu coração nessa noite. E em termos de implicações para nós, para onde eu quero conduzir a mensagem, meus irmãos, segundo creio que Deus tem me orientado, é que se Deus cumpre a sua mais importante, mais antiga promessa, cujos sons ecoam lá desde a eternidade até os nossos dias, o que dizer então de todas e de tantas outras promessas que Deus tem na sua palavra para mim e para você? Quantas outras promessas de cuidado, de sustento, de direção, de paz, de bênção. Se Deus é fiel desta maneira, a este ponto, com aquilo que é muito maior, quanto mais nas questões menores que nos dizem respeito no dia a dia da nossa vida. Esse Deus que está em aliança conosco por meio de Jesus, pelo mesmo pacto da graça que foi estabelecido com Adão e Eva, nesse Deus nós podemos confiar. Nesse Deus nós podemos descansar na sua palavra. Deus é fiel.
E o texto bíblico nos fala que Ele é fiel, porque a promessa de restauração feita a Adão já se cumpriu por meio de Jesus Cristo. Verso 13, Colossenses 2. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos. Esta passagem, este versículo, diz, em outras palavras, que a promessa de restauração já se cumpriu em Jesus Cristo. De restauração de pecadores, de pessoas como eu e como você. O texto diz que quem estava morto agora vive. Estáveis mortos, Ele vos deu vida. Houve uma mudança, e quem fez isso foi Jesus Cristo por meio da sua cruz. Nós estávamos mortos, e a descrição da nossa morte espiritual aqui é dada de duas maneiras. Fala de transgressões, que são as coisas que fazemos em rebeldia contra Deus, e fala de incircuncisão da nossa carne. Aqui são duas menções distintas. Uma fala de quem nós somos e a outra fala do que nós fazemos, porque a nossa carne é incircuncisa, é uma expressão judaica para dizer que a nossa natureza é pecaminosa, porque nós somos assim na nossa natureza, então nós cometemos diversas transgressões contra o nosso Deus. E isso significa que tanto o nosso ser quanto o nosso agir carecem de uma restauração, e só Deus pode fazer isso por nós. Porque enquanto Deus não faz isso por nós, você deve lembrar, e talvez seja ainda a sua situação, nós somos cegos, não conseguimos enxergar o poder de Deus na nossa vida, somos surdos, e não entendemos a palavra de Deus, não amamos a palavra de Deus. Isso é chato, é confuso, é um livro fechado para nós. Essa incircuncisão da nossa carne produz esse tipo de relação com a Bíblia Sagrada. Somos sem paladar, nós não apreciamos as coisas de Deus. Somos sem olfato, nós não aspiramos ao doce amor de Deus por nós. Isso não nos sensibiliza. Tudo isso para dizer que espiritualmente os nossos sentidos estão embotados, os nossos sentidos não funcionam, mortos, espiritualmente mortos. Mas quem estava morto agora vive. Quem tinha uma natureza incircuncisa agora tem uma nova natureza. Deus nos deu vida. Quem estava sob condenação agora tem perdão. Nos deu vida, perdoando todos os nossos delitos. E no verso de número 14, há uma expansão dessa ideia do perdão de Deus, quando fala do escrito de dívida. Nós não fomos perdoados de uma multa do Detran. Nós não fomos, nosso cartão vermelho não foi cancelado e agora tudo bem, a gente volta para o jogo. Não, é um escrito de dívida nosso diante de Deus, e esta é uma referência à lei de Deus, porque ele fala aqui que esse escrito de dívida no verso 14, que era contra nós, constava de ordenanças, e que esse escrito nos era prejudicial. Também, se você conhece um pouquinho da história judaica do Antigo Testamento, isso se torna mais claro. Deus deu a sua lei a Moisés, que incluía ali mandamentos de natureza cerimoniais, mandamentos de natureza moral e mandamentos de natureza civis também. Tinha lá a pena de morte, né? Tinha sacrifício de animais, tinha os 10 mandamentos. Deus deu toda essa lei para o seu povo, para guiar o povo no caminho que agrada a Deus. Mas o problema é que esta mesma lei dizia que aquele que não conseguisse cumpri-la, ou aquele que não cumprisse a lei de Deus, morreria, seria amaldiçoado. E a lei que então nos foi dado com um propósito abençoador se tornou um fardo, um peso, um problema para o povo de Deus, porque ninguém consegue cumprir a lei de Deus perfeitamente. E aqui há um propósito da lei de Deus, que na teologia reformada é reconhecida. Ela tem um propósito pedagógico, não apenas de nos ensinar como viver de maneira agradável a Deus, mas também como nos levar a Cristo, diante da nossa incapacidade de cumprir a lei de Deus. Como nós não conseguimos cumprir a lei, nós estamos debaixo de maldição, justa maldição de Deus, justa ira de Deus. E o texto bíblico está dizendo que quando Cristo veio e morreu na cruz,
essa maldição que pairava sobre nós foi tirada de nós. Esse fardo, essa culpa, esse peso que o ser humano carrega pela vida fora, por viver longe de Deus, em rebelião contra Deus, foi tirado pelo Senhor Jesus Cristo. Esse escrito de dívida não para mais acusadoramente sobre nós. Portanto, a lei de Deus, que é boa para nós, que é nossa amiga para nos ensinar o caminho que agrada a Deus, ela é nossa inimiga quando se trata de salvação, porque ela não nos salva, ela nos acusa. E a razão de Paulo mencionar esta questão da lei, das cerimônias, nós temos que nos lembrar que é a carta de Colossenses, em que havia ali falsos mestres que estavam dizendo: olha, não basta Jesus Cristo para você ficar bem com Deus, você precisa de Jesus, e mais de cumprir os rituais da religião judaica, como circuncisão, por isso circuncisão é mencionado, todas as festas, todos os rituais, e tem mais aqui também um plus, que são os rituais pagãos. Então você precisa disso tudo para ficar bem com Deus. Então Paulo está batendo forte contra isso, dizendo: Cristo basta, só Ele basta. Nada de rituais ou de cerimônias, até porque, esse é o ponto, os rituais só nos condenam. Os preceitos da religião judaica só vêm trazer mais e mais condenação, porque nós não conseguimos cumpri-los todos, nem os mandamentos ritualísticos, nem os mandamentos morais e nem os mandamentos civis. Israel nunca conseguiu cumprir a lei de Deus com perfeição. É dessa maldição justa da parte de Deus que o Filho veio nos livrar, meus irmãos. Isaías 43, 25 diz: Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões. Por amor de mim e dos teus pecados, eu não me lembro. Jesus foi crucificado para isso, para cancelar, para apagar o escrito de dívida que pesava contra nós, que era prejudicial porque nos condenava, e que maravilha, Ele removeu inteiramente, encravando na cruz. Literalmente na cruz Jesus estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, em 3 idiomas. Mas havia ali também algo mais encravado naquela cruz, que era a nossa antiga dívida, que agora não pesa e não paira mais sobre nós. Meus irmãos, a antiga promessa da restauração já se cumpriu por meio de Jesus Cristo. Adão, aguarde que o Messias virá e você vai poder voltar para o jardim, pois o Messias veio e Adão pôde voltar antes do Messias vir, porque ele creu. Há bons indícios no livro de Gênesis e nos evangelhos de que Adão foi salvo, mas fica para uma outra hora a gente falar sobre isso. Por meio do descendente da mulher, o Messias, que agora já veio, ele nos abriu o caminho para a restauração da nossa própria humanidade, para a restauração do nosso relacionamento com Deus. Sim, Satanás conseguiu ferir o calcanhar de Jesus, fazendo com que os homens o condenassem, o torturassem, o crucificassem e o matassem. Mas foi exatamente aquilo que poderia ser um empecilho para o cumprimento da promessa feita a Adão, que tornou possível a nossa redenção, a morte de Jesus e a sua restauração. Meus queridos, Adão é você, Adão sou eu, Adão e Eva somos cada um de nós que ouvimos o chamado de Deus nos convidando para voltar para o jardim, para voltar para a presença de Deus. De lá nós somos expulsos e por meio de Cristo agora nós podemos voltar à nossa comunhão e ao nosso relacionamento com Deus. Por isso o apóstolo Paulo está dizendo aqui que a vós outros que estavam mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida, juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos, cancelando o escrito de dívida e encravando numa cruz. Você já conseguiu concluir, fazendo aí as suas reflexões pessoais, que não tem nada que nos aflige mais do que estar distante de Deus? Não são os problemas da vida que nos derrubam, que nos destroem, que nos deprimem. São enfrentar os problemas da vida longe de Deus, é isso que pesa. Você já percebeu quanto os nossos pecados, seus pecados são fortes e escravizantes? Você já concluiu muitas vezes que precisa mudar de dentro para fora e que todo o propósito de mudança com as suas próprias forças é infrutífero? O máximo que nós conseguimos é adiar por um tempo e daí a pouco os mesmos pecados, os mesmos erros
começam a se repetir na nossa vida, pois Jesus veio trazer vida e perdão para cada um de nós, para afastar de nós a cegueira espiritual, para afastar de nós a culpa, e isso é possível a partir da nossa fé em Cristo e da nossa união com Jesus Cristo. Agora, eu sei que esses temas, da maneira como nós trazemos aqui, podem às vezes soar teológicos, doutrinários, mas meus irmãos, essa é a base para a mudança de relacionamento com Deus, base para a mudança do nosso próprio ser. Mas será que funciona mesmo? Será que isso é só doutrinário? Será que é uma coisa distante? Fica aqui para você pensar o seguinte: você acha que Deus lá na eternidade faz todo aquele plano, toda aquela aliança, e chega agora não vai funcionar na sua vida? Que Deus seria esse? O mesmo Deus que planejou todas as coisas vai fazer acontecer na minha vida e na sua vida. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Mas há uma segunda manifestação da fidelidade de Deus nessa passagem. Deus é fiel. E a promessa, e Ele é fiel porque a promessa de triunfo sobre o mal já se cumpriu por meio de Jesus Cristo. Havia mais naquela antiga promessa do que a promessa de restauração. Havia ali a promessa da derrota do mal. Lembra? Esmagar a cabeça da serpente, que o futuro descendente da mulher, o Messias, o ungido, o enviado, ele faria isso. Satanás, meus irmãos, odeia a igreja e odeia os crentes. Nós, como presbiterianos, não ficamos dando palco, para Satanás. A gente dá palco para Jesus. Jesus é o centro, mas nós sabemos que o diabo existe, tem demônios, e que eles estão agindo fortemente para se opor a Jesus, a sua igreja. Por que há perseguição nesses países? Por que as leis estão sendo aprovadas aqui no nosso país? A agenda da nossa sociedade vai caminhando cada vez mais numa direção antibíblica, anticristã, porque o diabo está agindo. Satanás é o pai da mentira. Satanás é o Deus sedutor desse mundo. Ele seduz e ele faz com que as pessoas o adorem. Satanás é o adversário inimigo da igreja. Como o leão, ele quer nos devorar. Satanás é o acusador dos irmãos, é o tentador que quer nos fazer tropeçar na fé. Ele é o enganador, e por isso havia em Colossos falsos mestres tentando enganar, tentando desviar os crentes do caminho. O mal que entrou no mundo por meio de Satanás, e que por meio dele alcançou a humanidade, ele foi o grande agente ali, foi derrotado por Jesus na cruz. E despojando os principados e as potestades, verso 15, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. São palavras superlativas para dizer que a derrota de Satanás foi vexaminosa. Ele passou vergonha e vai passar mais vergonha ainda. Jesus triunfou sobre o mal na cruz. A expressão que João Calvino usa para descrever essa derrota, ela é muito bonita. Eu queria compartilhar com os irmãos. Não há nenhum tribunal tão magnificente, nenhum trono tão imponente, nenhuma exibição de triunfo tão eminente, nenhuma carruagem tão elevada, quanto é o cadafalso, o Gólgota, no qual Cristo subjugou a morte e o diabo, o príncipe da morte. Mais ainda, Jesus os pisou totalmente sob a planta de seus pés. Poético e verdadeiro. Ali, quando Jesus estava na cruz, no cadafalso, no Gólgota, na verdade, o que parecia uma derrota estava sendo a sua vitória imponente, o seu triunfo sobre o mal, porque daí a 3 dias, ou menos de 3 dias, ao terceiro dia, ele ressuscitaria e ficaria evidente a sua vitória. Quando Paulo usa aqui a expressão despojando, publicamente os expôs, triunfando, intencionalmente o apóstolo Paulo está usando uma figura da época, que era a parada militar do general vitorioso, que chegava do estrangeiro com o despojo da guerra, com a vitória, o general vencedor, e ele vinha com o seu exército poderoso, triunfante, mas ele trazia também os prisioneiros, algemados, famintos, com sede, desnudos, humilhados, derrotados, feridos.
E a população ia jogando coisas no exército derrotado, assobiando, vaiando. Era uma humilhação sem tamanho. Mas para o general e para o exército vitorioso, era o canto de vitória, era o grito de guerra que a cidade inteira, de um lado e do outro da parada, celebrava diante do seu general. É desse triunfo que Paulo faz referência. Essa é a vitória de Jesus sobre o mal, sobre Satanás. E a vitória de Jesus é a vitória da igreja também. Jesus nos inclui nisso, sabe por quê? Porque nós estamos unidos a Cristo, pela fé. Se já fizemos uma aliança com Cristo, pela fé, se nós já aderimos ao pacto da graça, o mesmo pacto feito com Adão, ele está vigente hoje para todo aquele que nele crê, porque o pacto da graça nada mais é do que o evangelho de Jesus. Se você está pactuado com Jesus, se você já entregou sua vida a Cristo, se você já rendeu sua vontade a Cristo, você faz parte do exército de Jesus, você faz parte do corpo de Cristo, está unido a Ele e participa da vitória de Jesus Cristo. Essa é a antiga promessa adâmica que Paulo está dizendo aqui e da qual nós nos beneficiamos hoje nesse lugar. E tudo isso graças à cruz de Jesus Cristo, graças à obediência de Jesus até a morte, morte de cruz. Nada pode nos separar do seu amor, e nem Satanás, com toda a sua crueldade, com todo o seu ódio contra nós e contra a igreja, vai poder nos esmagar e nos derrotar. Meus queridos, o que você tem medo? Vamos falar de medo um pouquinho para concluir? Do que você tem medo? Hoje é o dia da igreja perseguida. Nós sofremos hoje em saber que irmãos nossos estão sendo esmagados. Há uma tentativa de esmagar a fé dos nossos irmãos em 76 países. 40% dos países reconhecidos pela ONU. A cada 5 países, 2 há grande perseguição à igreja cristã. E certamente eles temem seus perseguidores. Como é que eles lidam com esse temor? Nós todos temos muitas coisas para nos deixar com medo, com pânico, sem ar inclusive, tamanha a pressão que isso vai trazendo sobre nós. Mas eu quero propor que você reflita de que nem mesmo a pessoa mais cruel desse mundo, nem mesmo o mal mais agudo que há nesse mundo, que Satanás personifica, pode nos atingir. É promessa de Jesus. É a palavra do Senhor. Nem mesmo a pessoa mais cruel e má deste mundo precisa e deve ser temida pela igreja, porque o Senhor Jesus é por nós. Foi isso que animou Martinho Lutero a perseverar na sua fé em Jesus. Não sei se você sabe, Lutero foi chamado numa reunião e ele disse: ou você nega, ou então nós vamos acabar com a sua vida. Ele falou: me dê mais um dia para eu pensar. E aí, quando ele pensou, ele veio e reafirmou a sua fé em Jesus. Aconteça o que acontecer, eu não vou abandonar o meu Senhor. E como expressão, ele se sentiu ali ameaçado de morte. Ele foi ameaçado de morte com a sensação de que o inferno se levantava para devorá-lo, com razão, porque olha o que virou a reforma protestante, chegando até os nossos dias. E foi ali que ele compôs aquele famoso hino da reforma protestante. Vamos tentar cantar um pedacinho dele hoje de novo? Vamos lá? Cadê a estrofe que eu pedi? Se nos quisessem devorar demônios não contados, não nos iriam derrotar, nem ver-nos assustados. O príncipe do mal, com seu plano infernal, já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. Está aqui de novo? Vai lá, agora vai ficar mais bonito. Volta na estrofe, por favor. Essa mesmo. Se nos quisessem devorar demônios não contados, nem nos iriam derrotar,
De quem é essa palavra? De Cristo, de Jesus. É por meio dele e é com ele que nós venceremos. Eu quero terminar, meus irmãos, a mensagem que eu queria compartilhar com os queridos nessa noite é que Deus é fiel. Até a sua promessa mais importante, mais desafiadora e mais antiga foi cumprida. Que dirá as outras coisas que ele prometeu? Não é à toa que o apóstolo Paulo nos diz que se em Cristo, se Deus já nos deu o seu próprio Filho, por acaso não nos dará graciosamente com o Filho todas as outras coisas? Promessa de restauração, promessa de triunfo sobre o mal. Será que então nós podemos nos entregar inteiramente aos cuidados de Jesus? Dá para confiar nele? Será que nós podemos, nas nossas lutas e ansiedades, continuarmos firmes, dependentes do Senhor e olhando firmemente para Ele? Naquele dia, quando aquela aluna da escola dominical me perguntou: aonde está Deus? Onde estava Deus quando tudo isso aconteceu comigo? A minha resposta para ela foi: na cruz, morrendo por nós, para poder restaurar todas as coisas e acabar com o nosso sofrimento, para que nunca mais você precisasse passar de novo por uma coisa como essa. A minha resposta para ela foi só essa, simples, curta, mas a mensagem dessa noite é a ampliação dessa resposta. Talvez hoje eu diria um pouco mais para ela, eu diria: olha, onde estava Deus quando tudo aquilo te aconteceu? Eu poderia dizer, na eternidade, planejando criar você e a mim, planejando a nossa redenção, e na história, prometendo aos nossos pais lá atrás restaurar todas as coisas, vencer o mal, não só prometendo, mas cumprindo, porque de fato Jesus cumpriu quando ele morreu na cruz. E por fim, talvez você se pergunte: ok, pastor, mas se tudo isso já foi feito, tudo isso já foi cumprido, por que a gente sofre tanto ainda? Por que eu luto tanto contra o mal aqui dentro de mim? Por que há tanta barbárie nesse mundo? Por que o diabo está pintando e bordando no nosso mundo? Pintando e bordando é muito antigo, né? A resposta é que a vitória de Jesus já foi inaugurada. Agora Jesus já inaugurou a sua vitória, a restauração e o triunfo sobre o mal. Agora já a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores, mas ainda não somos e nem vivemos ou experimentamos tudo aquilo que nós seremos no tempo da consumação do pacto da graça. Nós vivemos uma tensão entre o agora já, mas o ainda não. Agora já experimentamos desta vitória, dessa restauração, mas ainda não experimentamos completamente, porque o tempo da consumação do pacto da graça está quase chegando. E a prova disso é que Paulo disse: e o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés. Olha a referência a Gênesis 3,15. O Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Amém, irmãos?